Paz do Senhor, igreja. Paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Quero já nessa noite de hoje agradecer o convite que me foi feito, agradecer ao meu Senhor por essa oportunidade. Cada dia é um novo dia, cada dia é uma nova oportunidade. Então eu quero ser grata ao Senhor por esse privilégio. Quero agradecer também ao pastor presidente dessa casa, pastor Prínio, a vida do obreiro Sérgio, da obreira Simone, que me fizeram o convite para estar aqui nessa noite. E eu quero te dizer algo. Os céus ainda ouve e ainda vê. Os céus ainda ouve e ainda vê. Você pode virar para essa pessoa que está aí do teu lado e dizer para ela: os céus ainda ouve e ainda vê. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia. 1 Samuel, uma palavra conhecida por todos, eu creio. Mas que quando foi me feito o convite, o Senhor queimou ela em meu coração. Trago a paz do meu pastor Edni, da nossa igreja ali, Comunidade Evangélica Menorá. Estou acompanhada do meu pai, pastor Luiz, e da pastora Márcia, uma amiga intercessora. E o Senhor nos trouxe aqui nessa noite de hoje para ouvir a voz dele mais uma vez. Amém? Vamos ler a palavra? 1 Samuel, no seu versículo 9. 1 Samuel, no seu versículo 9, que vai dizer assim: certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe dere um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. E o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Aí vamos lá para o verso 15. E Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher angustiada, não bebi vinho e nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgue tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. E Eli respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. Amém? Você pode se assentar nessa noite de hoje, glorificando ao Senhor? Aleluias, você tem liberdade neste ambiente para adorar a Ele. Ele é digno de ser adorado. Ele é digno de ser glorificado. Ele é digno de receber honra e glória. Creio eu que ninguém saiu da tua casa nessa noite de hoje, em pleno sábado, para estar aqui diante de um grande Deus, de um Deus que não precisa que eu e você oferecemos a Ele coisas que muitos aí fora estão oferecendo a outros deuses para receber algo em troca. Ele só quer de mim e de você adoração. Ele só quer de mim e de você louvor e honra a Ele. A palavra do Senhor vai dizer que Ele está à procura de verdadeiros adoradores, que os adorem em espírito e em verdade. Já foi entoados louvores aqui ao Senhor, e eu creio muito que o Senhor, Ele habita em meio aos louvores, mas Ele fala através da palavra. Então nessa noite de hoje, abre os teus ouvidos, porque o Senhor te trouxe aqui e Ele tem uma palavra para o teu coração. 1 Samuel vai nos relatar a história de Ana, uma mulher que o Senhor havia encerrado a tua madre. O Senhor que havia encerrado a madre de Ana. Não foi porque Ana tinha um problema, não foi porque os médicos falaram para ela que ela não poderia gerar. Foi o Senhor que havia encerrado a madre daquela mulher. Só que aquela mulher, ela era casada com Eucana. Eucana tinha outra esposa chamada Penina. Penina era mãe de filhos, tinha filhos.
Só que o que o Senhor me chamou a atenção, e eu quero já liberar para a tua vida nessa noite de hoje como você tem agido no dia da crise? Como que você tem se comportado no dia da dificuldade? Como que tem sido a tua atitude no dia que o não do céu chega para a tua vida? No dia que o não do céu chega para a tua casa? No dia que o Senhor não responde a tua oração de imediato? No dia que o Senhor não atende o teu pedido de imediato? Porque eu vejo uma mulher subindo de ano em ano, buscando a face do Senhor, mesmo não tendo sido atendida de imediato. Mesmo não tendo sido respondida de imediato. Ana, eu creio que subiu no primeiro ano, a oração dela talvez tenha sido: Senhor, me dá um filho. E o Senhor não respondeu a oração dela. No segundo ano, Ana subiu novamente e pediu novamente: Senhor, me dá um filho. E o Senhor não a atendeu novamente. Ana subiu no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano, e o Senhor não respondeu a oração de Ana. Talvez você entrou neste ambiente de oração nessa noite e o Senhor ainda não atendeu o seu pedido. O Senhor ainda não respondeu a tua oração. Mas os céus me trouxe aqui nessa noite de hoje para te dizer: ei, como você vai continuar se comportando diante do não que eu estou te dando? Como você vai continuar se comportando diante da adversidade que está batendo na tua porta? Diante da perseguição que você está sofrendo? Porque aquela mulher, ela era afrontada dia após dia por Penina. Creio eu que Penina falava para ela assim: eu sou mãe de filhos, você não tem. Eu sou alegre, você é triste. Eu vivo uma vida feliz e você é amargurada. Eu vivo uma vida regozijando porque os meus filhos chegam, me chamam de mãe. Os meus filhos chegam, me abraçam. Os meus filhos trazem presente. Os meus filhos me acolhem. E você não tem nada disso. Entra ano e sai ano e você continua do mesmo jeito. E você continua da mesma forma. Só que houve um dia que Ana resolveu se apresentar diferente. Houve um dia que Ana resolveu subir de maneira diferente. E quando eu estava orando hoje na minha casa, o Senhor falou algo comigo. Haverá dias que nós precisamos nos apresentar de maneira diferente aos céus. Porque a palavra do Senhor diz que o que ligamos na terra é ligado nos céus. O que apresentamos aqui não é em vão. O que colocamos diante do altar do Senhor não é em vão. O que você tem pedido não é em vão. Só que o céu está dizendo nessa noite: continue, persevere. Continue a buscar, continue a clamar, continue a pedir. Talvez você entrou aqui nesta noite de hoje e a tua oração não foi atendida, o teu clamor não foi atendido. Mas a palavra do Senhor vai dizer que uma mulher, ela chega diante de um juiz e ela vai lá, pede para ele, ele não atende a causa dela. Ela não foi só uma vez. Creio eu que ela foi por diversas vezes diante daquele homem. E aquele homem não atendeu o pedido dela. Aquele homem não atendeu a solicitação daquela mulher. Mas houve um dia que os céus resolveu incomodar aquele homem. Os céus resolveu dizer para ele: ei, tem alguém batendo na tua porta e hoje é dia de você atender o pedido dela. Hoje é dia de você falar para ela que você vai julgar a causa dela, porque ainda que você não conheça o Deus ao qual ela serve, os céus têm poder de incomodar e fazer aquilo que eu e você não podemos. Você pode glorificar a Deus por isso? Você pode glorificar a Deus por isso, porque os céus têm o poder de fazer aquilo que eu e você não podemos fazer. Ana, uma mulher amargurada, como ela mesma disse: eu sou uma mulher amargurada. Eu sou uma mulher triste. Eu sou uma mulher que estou com a minha alma abatida. Mas a palavra vai dizer que: ó, por que te abates, ó minha alma? Espere em Deus, confia nele, porque Ele tudo o fará. Ana, uma mulher abatida. Ana, uma mulher amargurada. Só que ela subiu e ela resolveu entregar aquilo que ela nem tinha. Que coisa de doido, né, gente? Entregar aquilo que nem tem. Porque ela não tinha o filho ainda.
Só que a oração dela foi: Senhor, se o Senhor me der, eu coloco ele, eu devolvo ele ao Senhor. Não vai passar navalha, não vou, ele vai ser um nazireu, porque eram os nazireus que faziam isso. Ele não vai beber vinho, não vai passar na navalha na sua cabeça, ele vai ser entregue ao Senhor. Ela entregou antes de receber, ela devolveu antes de obter. Ei, nessa noite de hoje o Senhor está te convidando a entregar antes de receber. Talvez você tenha pedido algo ao Senhor e o céu está falando para você: ei, ainda não é tempo de eu te entregar, porque se eu te entregar você vai se perder no meio do caminho. Se eu te entregar vai virar objeto de idolatria, vai virar objeto de adoração. Pastora, mas por que você está falando isso? Eu falo com propriedade por algo que eu vivi. Quando o Senhor um dia disse para o meu esposo que ele não poderia gerar, que ele não teria filhos, eu lembro como se fosse hoje. Ele chegou, deitou no sofá e falou assim: eu fui no médico, o médico falou que eu não vou poder ter filho. E eu não servia ao Senhor. E ali o Senhor criou toda uma situação, me atraiu para a presença dEle, porque o Senhor tem formas de nos atrair. E um dia subimos a um monte, e ali no monte eu fiz um propósito com o Senhor. Falei: Senhor, eu quero gerar. Mas como se gera com um casamento totalmente destruído e bagunçado? Como se gera com a família totalmente falida? O Senhor precisava primeiro trabalhar em mim, trabalhar no meu esposo, para depois conceder o desejo do nosso coração. E o Senhor me deu o Gustavo. E quando o Senhor me deu o Gugu, o Gustavo era o meu objeto de adoração. O Gustavo era o meu filho idolatrado. O Gustavo era o meu filho que quando ficava doente batia um desespero, batia uma angústia. E a gente já nem se procurava Deus. A gente achava que com as nossas mãos a gente poderia fazer algo. E o Gustavo começou a ter crises de convulsão. Ele convulsionava. E um dia o Senhor falou assim: devolve porque não é seu. Entrega porque eu te dei, mas continua sendo meu. E eu entendi. E um dia dentro do Hospital Central de Guaianazes, quando ele convulsionou e ele demorou para voltar, o Senhor me levou para dentro daquele banheiro. E o Senhor falou: ei, prepara o holocausto e coloca no altar. Eu lembro como se fosse hoje. Eu entrei dentro daquele banheiro e eu chorava e eu falava para o Senhor: Senhor, eu te devolvo ele, eu coloco ele no teu altar. Eu faço como Abraão fez, eu entrego o sacrifício. E se o Senhor quiser prover, o Senhor vai prover, mas se o Senhor não quiser, ele é teu. Hoje o Gustavo está lá, com 12 anos. O que você quer dizer com isso? É necessário fazer entregas no altar. É necessário fazer entregas no altar do Senhor. Ana, ela entendeu que ela estava subindo e só estava pedindo. Ela estava subindo e só estava pedindo. Mas ela resolveu subir e entregar. Ela resolveu subir e ofertar. Ela resolveu subir e sacrificar. Sacrificar o que? O orgulho. Porque até então, creio eu, que Ana queria ter um filho para mostrar para Penina que ela poderia gerar. Ela queria ter um filho para mostrar para Penina que ela também seria chamada como mãe. Ela queria ter um filho também para mostrar para ela, para dizer: eu recebo presente como você recebe, eu recebo abraço como você recebe. Mas houve um dia que ela subiu diferente. Ela subiu e entregou, ela subiu e devolveu. E eu acho engraçado que quem está do lado de fora, meu pastor, nunca consegue olhar como quem está do lado de dentro. Sabe por quê? Os céus nos contemplam por dentro. Eli olha a Ana e tem ela como embriagada.
Eli olha a Ana e tem ela como uma mulher que só está mexendo lábios, porque está embriagada, está bêbada, talvez não está falando nada com nada. Talvez alguém está te olhando e está falando, não sabe nem o que está pedindo, não sabe nem o que está buscando, não vai ter jeito, não vai ter saída, não vai ter solução. Mas o céu te trouxe aqui, como eu já disse no começo. Ele vê o que ninguém vê, ele ouve o que ninguém ouve, ele contempla o que ninguém contempla. Enquanto para Eli, Ana estava embriagada, para os céus, Ana estava devolvendo e o céu estava falando. Ela entendeu que ela estava subindo e só pedindo, ela entendeu que ela estava subindo e só querendo, só que hoje ela resolveu subir e entregar. Quando Ana sai daquele lugar, Eli vira para ela e começa ali um diálogo. E ela vira para ele e fala, Senhor, não me tem como uma mulher embriagada. Eu estou somente com a minha alma amargurada. Eu estou com a minha alma entristecida. Eu não sei você mãe que entrou neste lugar, eu não sei você serva que entrou neste lugar, eu não sei você irmã que entrou neste ambiente, você irmão que também entrou neste lugar nessa noite de hoje, como você entrou. Mas eu sei que os céus te trouxe aqui nessa noite de hoje para te dizer algo. Eu te contemplei na saída. Eu te contemplei quando você deixou no altar. Eu te contemplei quando na sua cama só as lágrimas rolaram. Eu te contemplei quando você lavava a tua louça e as lágrimas desceram pelo teu rosto. Eu te contemplei quando você entrou dentro desta casa de oração e você não conseguiu nem sequer pronunciar algo, porque a tua alma gritava por socorro. Eu te contemplei e eu te trouxe aqui nessa noite de hoje para te dizer a resposta para quem chora também. A resposta para quem chora também. A resposta para quem chora também. Pastora, aonde na Bíblia diz que a resposta para quem chora? Vamos lá? Eu vou te mostrar. Gênesis 21. Gênesis 21, no seu versículo 15, vai dizer assim: quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi se sentar perto dali, à distância de um tiro de flecha. Porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino. E o anjo de Deus do céu chamou a Agar e lhe disse: o que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar. Lá onde você o deixou, levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se um frecheiro. Deus ouve choro. Os céus respondem choro. Os céus respondem lágrimas. Os céus respondem lágrimas. Talvez você esteja passando por um processo que você só tem chorado. E você tem dito, mas parece que eu durmo chorando e eu acordo chorando. Parece que eu não tenho mais alegria de viver. E o Senhor te trouxe neste lugar nessa noite para te dizer: eu ainda respondo lágrimas, eu ainda respondo choro, eu ainda ouço gemido, eu ainda tenho socorro para a alma batida, eu ainda tenho socorro para a alma amargurada, eu ainda tenho resposta para crente que entra no ambiente e não consegue dizer nada. Eu ainda continuo sendo o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Ele continua sendo. Ele continua sendo.
Eu costumo dizer que é a gente que mudou. Nós que mudamos. Porque era o tempo que o Senhor descia dentro dos cultos. E se ouvia só choro. Porque era tão grande a presença do Eterno na casa, que ninguém tinha nem palavras para dizer. O temor entrava em nosso ser, e nós chorávamos da presença do Senhor no ambiente. E Ele não mudou. O Senhor continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o mesmo que faz eu e você entender que Ele é Deus de resposta. Ele continua sendo o mesmo que faz eu entender que ainda que os meus e os teus olhos estejam vendo morte, Ele tem vida. Ainda que eu e você estejamos vendo o fim, é para Ele o começo, porque os meus olhos e os teus olhos não podem dizer o que Ele tem o poder de fazer, não pode definir o que os céus têm o poder de fazer. Porque a gente tem mania de dizer, acabou. Aí vem o Senhor e diz, não, é só o começo. É o fim. Aí vem o Senhor dizer, para você é o fim, mas eu estou colocando vírgula nessa história. É morte. Aí vem os céus e diz, não, eu tenho vida para dar nesse cenário. É destruição. Aí vem os céus e diz, não, eu tenho o poder de restaurar o que para você está destruído. O Senhor te trouxe aqui nessa noite de hoje para te dizer, ei, não acabou. Não acabou, não acabou. Ei, talvez para Ana, ela resolveu entregar, porque ela falou assim, eu vou entregar porque eu não tenho. Ele não me deu, eu vou devolver, porque talvez ele não vai nem responder mais esse dia de oração. Mas esse dia de petição, mas esse dia de busca, mas esse dia de clamor. Ei, meu irmão, comece a clamar ainda mais, comece a buscar ainda mais, intensifique a oração, intensifique a busca, intensifique o clamor. Se você veio de manhã na consagração, vem de tarde no ciclo de oração. Se você veio de tarde no ciclo de oração, vem de noite no culto de oração. Ei, comece a intensificar. Intensifique o clamor, intensifique a oração, mesmo diante do não, mesmo diante da falta de resposta, os céus continuam trabalhando em silêncio. Os céus continuam trabalhando em silêncio. O tempo dos céus não é o meu e não é o teu tempo. O trabalhar do Senhor não determina a minha e a tua hora. Eu fico maravilhada com Abraão. Abraão, ele sobe para sacrificar Isaque. Só que quando ele sobe, ele diz para os homens que veio com ele, ei, eu vou subir e vou adorar e eu já volto. Eu e o menino voltaremos. Talvez dentro dele estava gritando algo dizendo, será que você vai voltar com o menino, Abraão? Será que vai haver um milagre lá em cima, Abraão? Será que vai haver um sobrenatural lá em cima, Abraão? Mas ele declarou enquanto ele estava embaixo, eu vou subir para adorar e eu e o menino voltaremos. De que maneira você tem se comportado diante da dificuldade? De que maneira você tem se comportado diante dessa adversidade? De que maneira você tem se comportado diante desta perseguição, diante desta calúnia? De que maneira você tem se comportado diante disso que o Senhor está te pedindo? Porque Abraão poderia muito bem ter dito, mas Senhor, é o filho da promessa. O Senhor acabou de me fazer mandar um filho embora, porque a sequência. Abraão acaba de despedir Ismael e Agar, e o Senhor vem pedindo para ele Isaque. Aí na lógica, eu pensaria comigo, mas o Senhor me deu 2 filhos e está tomando os 2 de uma vez? Porque ele acabou de despedir Ismael e acabou de pedir Isaque como sacrifício. Mas o que para mim e para você é o fim, para o Senhor é o começo. Para Agar, Ismael iria morrer embaixo daquele arbusto.
Para os céus, era Deus dizendo: eu faço dele frecheiro, sobre ele tem história, sobre ele também tem promessa. Para Abraão, Isaque não sairia do holocausto com vida, mas para os céus era Deus dizendo: pode sacar, pode preparar todo o holocausto, porque eu vou prover o sacrifício. Lebaia. Ei, está disposto a entregar? Está disposto a entregar? Está disposto a entregar sem ter recebido ainda? Está disposto a entregar? É o céu te perguntando nessa noite. Você está disposto a entregar antes de obter o milagre? Você está disposto a devolver antes de ter a promessa nas mãos? Porque é fácil a gente entregar depois de ter saboreado um milagre. Mas Abraão, ele recebeu e teve que entregar. E o Senhor viu no coração dele que ele estaria entregando. Mas o Senhor disse: não vai ser preciso, porque eu tenho o poder de prover. Ana subiu diferente. Eu falo que ela subiu diferente porque ela entendeu que ela é necessário ela depositar no altar aquilo que ela ainda não tinha. E o Senhor resolveu conceder para ela aquilo que ela desejava. Agar deixou o menino longe. E a alma dela ficou angustiada, porque ela não sabia se o menino viveria ou não viveria. Mas para o Senhor haveria vida naquele cenário. Eu sei que entraram pessoas nessa noite de hoje, nesta casa de oração, que aos teus olhos você tem olhado e tem falado: Senhor, para mim não tem mais jeito. Para mim não tem mais saída, para minha história, para minha casa, para minha família acabou. Mas o céu te trouxe aqui nessa noite de hoje para te dizer: aos teus olhos é o fim, aos teus olhos é ponto final, aos teus olhos não tem mais saída, aos teus olhos não tem mais solução, aos teus olhos eu não tenho como prover, aos teus olhos eu não tenho como chamar mais a existência, aos teus olhos eu não tenho como criar aonde não tem, mas eu sou o dono de tudo e de todas as coisas. Continuo sendo Deus onipotente, continuo sendo Deus onisciente, continuo sendo Deus onipresente. Eu continuo sendo. Ele é o eu sou. Ele é o eu sou. Ele é o eu sou. Ele é e não há outro igual a ele. Ele é e não há outro igual a ele. Diante deste cenário que você está vivendo, quem tem a última palavra para dar é o Senhor. Não é o vizinho da esquerda, não é o vizinho da direita, não é a parente mais próxima, não é a amiga mais próxima. É o Senhor que tem a última palavra para dar. Já pensou se Abraão tivesse consultado alguém antes de ir oferecer Isaque como sacrifício? Já pensou se Ana tivesse dito para alguém: eu entreguei ele antes de receber? Já pensou se Agar tivesse batido o pé e tivesse falado: eu não vou sair daqui, eu vou ficar aqui? Há milagres na minha e na tua vida que nós só viveremos a partir do momento que nós resolvermos entregar. Há milagres na minha e na tua vida que nós só alcançaremos quando nós depositarmos no altar. Talvez você está dizendo: ainda não chegou. O Senhor está falando: depositou no altar? Eu não tenho vivido. O Senhor está perguntando: já depositou no altar? Está uma bagunça lá. O Senhor está falando: já depositou no altar? Já apresentou no altar? Já ofertou no altar? Já sacrificou no altar? Porque enquanto tudo estiver perante o Senhor, Ele tem o poder de solucionar. Ele tem o poder de resolver. Ele tem o poder de mudar a história. Ele tem o poder de mudar o quadro.
Ei, não deixa ninguém definir a tua história. Não deixa ninguém definir a tua história. Se o Senhor liberou uma promessa sobre a tua vida, Ele vai cumprir. Se o Senhor liberou uma promessa sobre a tua história, Ele vai cumprir. O Senhor disse para Abraão que faria dele uma grande descendência, e o Senhor cumpriu aquilo que Ele falou. O Senhor deu a Ana não somente Samuel, o Senhor fez ela mãe de filhos. O Senhor fez de Agar, ou de Ismael, um grande frecheiro nas mãos dele. A tua casa será alvo de milagre. A tua família será alvo de milagre. A tua história será alvo de milagre. A tua casa será alvo de milagre. Mas será que vai acontecer? É muito interessante que a gente olha para alguns rostinhos e é como se alguém dissesse assim: mas será que o que ela está pregando vai acontecer? Se eu te dissesse que a palavra era minha, você poderia até duvidar. Mas a palavra não é minha. A palavra é dele. E ele se responsabiliza por o que a palavra dele fala. Então, se na palavra dele está escrito que ele proveu o cordeiro para Abraão, ele irá prover sobre a tua vida. Se na palavra dele está escrito que Agar contemplou uma grande fonte e ela saciou a sede dela e a sede de Ismael, o Senhor nessa noite de hoje, Ele tem água para quem tem sede. Ele tem água para saciar a sede de muitos aqui neste lugar. Ei, quem está de fora pode falar o que quiser. Quem está de fora pode dizer o que quiser. Eu até anotei aqui: os céus não vê como o homem vê. Talvez alguém está dizendo que é o fim, mas não é o fim. Talvez alguém está dizendo que acabou, mas não acabou. Aos olhos de Eli era só uma mulher embriagada. Aos olhos de Eli era só uma mulher embriagada. Talvez aos olhos de alguém é só alguém que está buscando a Deus em vão. Talvez aos olhos de alguém é só alguém que se acha crente demais. Porque quando a gente vem para os cultos de sábado, talvez quando a gente vem para os cultos pela manhã, talvez quando a gente vem demais para a igreja, aos olhos de alguém mas todos os dias na igreja, todos os dias buscando, todos os dias se apresentando. Talvez esse seja o olhar de alguém. Mas ao olhar dos céus está entregando, está ofertando, está sacrificando, está adorando, está buscando. Então não perca a oportunidade de buscar. Tem cultos pela manhã, vem buscar. Tem culto à noite, vem buscar. Tem culto na madrugada, vem buscar. Tem vigília, vem buscar. Porque é tempo de buscar. É tempo de buscar. Não temos outra coisa a fazer a não ser buscar a face do Senhor. Ele é a única resposta que eu e você precisamos. Ele é a única saída que eu e você temos. Ele é a única resposta que eu e você temos garantia que vai ser dada e vai ser resposta certa. Porque eu posso dizer para você, vai acontecer e não acontecer. Mas se ele te disser vai acontecer, pode marcar os dias, porque vai acontecer. Se ele disser para você, eu vou libertar, pode escrever, ele vai libertar. Se ele disser para você, eu vou salvar, pode escrever, porque ele vai salvar. Se ele disser para você, eu vou curar, pode escrever, porque ele vai curar. Se ele disser para você, eu estou mudando a tua história, pode escrever, porque vai haver mudança de história. Ele é Deus que tudo faz. Ele é Deus que tudo pode. Ele é Deus que tudo realiza. Então nessa noite de hoje, saia daqui com esta palavra. Não há outro igual a Ele. Não há outro igual a Ele. Eu posso te dizer com propriedade, que ainda que se demore os dias, se tiver no altar da oração,
vai acontecer. Que ainda que demore, você esteja olhando e você esteja se perguntando, mas eu orei hoje e não aconteceu. Eu orei por 7 dias e não houve resposta. Eu fiz campanha de 21 dias e não houve resposta. Eu fiz campanha de 1 ano e não houve resposta. Os céus está dizendo nessa noite de hoje, ei, está no meu altar, está na minha presença. Não perturbe o teu coração, porque eu não tardo, eu não erro endereço, eu não erro nome, eu não erro histórias. Seria fácil aos olhos da gente dizer assim, mas no endereço tal, tem tantas Adrianas naquele endereço. Eu me confundiria, talvez eu entregaria na casa da Adriana Silva, sendo que a resposta era para Adriana Ferreira. Só que o Senhor, Ele não erra endereço. Se é para a tua casa, pode ficar tranquilo, porque vai chegar a resposta. Se é para a tua vida, esta casa de oração pode estar lotada, porque o Senhor não vai errar o endereço da tua casa. Se é para a tua história, pode descansar no Senhor, porque Ele não erra.